Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje estaremos lendo a mensagem O Próximo, que foi publicada no livro Assim Vencerás, da editora Ideal, capítulo 3. E é referente ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39, fala o seguinte: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos à mensagem para que a gente possa depois tecer alguns comentários. O próximo em cada minuto é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública é o irmão ou o amigo anônimo, que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideias que simbolizam nossos instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, misto de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma coroa incompleta de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o velho ensinamento da lei: ama o teu próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar, cada instante, e o próximo, na essência, é o degrau que surge diante do nosso coração por abençoado caminho de acesso à glória celestial. Muito bonita, né, a mensagem? Eu acho que ela deixa aqui uma visão bem ampla do que seja realmente o nosso próximo. Às vezes a gente fica tão perdido, né, na vida, que a gente não consegue entender realmente quem é o nosso próximo. E Jesus, no Evangelho, ele cita quem é o próximo. Quando ele faz a parábola do bom samaritano, ele nos dá um exemplo bem claro do que seja o próximo. E é importante que nós, no nosso dia a dia, tenhamos essa atenção para todos que nos cercam. O Emmanuel fala aqui, né, que dentro do lar, quem é o nosso próximo? É o esposo, a esposa, os filhos, pai, irmãos, todos aqueles que estão dentro do núcleo familiar. Do trabalho, quem seria o nosso próximo? É o chefe, que muitas vezes nós ficamos espraguejando. É o nosso subordinado, que a gente muitas vezes humilha, porque por acreditarmos que estamos numa posição melhor, que somos superiores a ele. É o companheiro, é aquele indivíduo que faz uma tarefa comum, por mais simples que seja. Em todos os lugares vamos encontrar o nosso próximo. E na rua, é todo aquele companheiro que estiver trilhando a mesma estrada do que a gente. Então, o próximo, na verdade, é a humanidade. É a humanidade. E para nós, é o momento em que nos deparamos com alguém. Seja ele amigo, inimigo, esse é o nosso próximo. E temos que buscar agir conforme a orientação do Cristo na presença desse nosso próximo. É fundamental isso, gente. Nós estamos cada vez mais polarizados em todos os sentidos da vida. Nós estamos daquele jeito. Quem não é a meu favor é contra. Quem não pensa como eu é meu inimigo. Quem
não tem a minha cor de pele é inferior, ou meu inimigo, quem não é da minha religião é pessoas que não merecem a minha consideração. A gente tá vivendo desse jeito. O homem contra a mulher, o hétero contra o homo, e as coisas estão assim, branco contra negro, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque aonde vamos parar com tudo isso? O mundo se aproxima cada vez mais do final da transição para o mundo regenerado. E a gente sabe que muitos espíritos que terão que deixar a Terra, né, por não serem compatíveis espiritualmente com o novo mundo que estará sendo implantado aqui na Terra, estão lutando com unhas e dentes para tentar impedir que essa transformação ocorra, ou pelo menos tentar retardar essa transformação. E aí, qual é a maneira deles? É criando polarizações, criando inimigos, criando embates, brigas. E a gente não pode mais viver assim. Não podemos mais viver assim. Nós precisamos urgentemente nos reconciliar, viver à luz do Evangelho de Jesus. Não podemos mais olhar para o outro, por inimigo, e parar, gente, essa coisa do politicamente correto. Isso veio só para criar atrito. Só para criar atrito. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com essas polarizações, dizendo que as minorias, as ideias das minorias têm que se sobrepor às das maiorias. A gente sabe que não é assim que funciona. A minoria precisa ser respeitada e tratada com dignidade. Mas as ideias que vão preponderar sempre num contexto mundial será a ideia da maioria. Porque senão, por exemplo, se nós imaginarmos que a minoria da humanidade é delinquente, né? São bandidos, cometem assassinatos, e aí a gente vai dizer assim, a ideia deles que vai preponderar? Claro que não. A ideia da maioria, que é a ideia ordeira, que é a ideia que quer paz, entendeu? É assim que tem que ser. Não é porque o indivíduo ele seja qualquer coisa que represente a minoria que eu tenho que desrespeitá-lo. Eu tenho que respeitá-lo como ser humano. A gente tem que parar de que, eu tenho que nem as pessoas falam, vida negra importa. Vida humana importa, gente. Quando eu coloco o branco, vida branca importa, vida negra importa, vida de índio importa, eu estou começando a segmentar. E isso só cria divisões. Eu tenho que dizer assim, a vida humana importa. Tenho que respeitar os homossexuais. Não, eu tenho que respeitar o ser humano. Se ele for homossexual, ele é ser humano. Se ele for branco, ele é ser humano. Se ele for negro, ele é ser humano. Se ele for índio, ele é ser humano. Eu tenho que respeitar o ser humano, amar o próximo. O próximo são todos. Eu tenho que parar de permitir que essa minoria que está aí, tentando de todas as formas destruir o nosso mundo, destruir a família. Gente, não existe nada mais importante, não tem um núcleo mais importante do que a família. E as pessoas estão lutando, estão tentando destruir a família, dizendo, como se já havia aí um padre mostrando, inclusive, a cartilha e tudo que estava sendo ensinada na escola de uma seguidora dele lá, de uma pessoa que frequentava a sua igreja, dizendo que o casal... A monogamia era coisa dos nossos avós, antiquada, coisa da religião que precisa ser ultrapassada, que nós temos que ter o poliamor, nos relacionarmos sexualmente com várias pessoas. Olha o absurdo que está se fazendo. E a gente não pode permitir que isso realmente avance e ganhe espaço. Temos que lutar para manter a família judaico-cristã. Ela é o núcleo, ela é o sustentáculo da sociedade. Se nós permitirmos que isso se destrua, a sociedade vai ser destruída. E é o que muita gente quer. A gente tem que ter cuidado com isso. Nós estamos na luz, gente. Precisamos viver na luz. E não com essas ideias que são representações claras das trevas. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, vamos à nossa prece para que nós possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido amigo, querida amiga, se você chegou até aqui, dê seu like, faça seu comentário sobre o tema. Se não quiser comentar, dê seu bom dia, sua boa tarde, sua boa noite. Vamos interagir, porque quanto mais likes, mais comentários, quanto mais compartilhamentos nós fizermos, mais o YouTube entende que esse conteúdo vale a pena e oferece ele a mais pessoas, e a gente vai propagando aí as mensagens referentes ao Evangelho de Jesus. Vamos fazendo esse culto Evangelho do Lar que nós fazemos toda manhã, às 7 horas, que é o Manhã com Cristo. Que assim, o que acontece? Nós fazemos uma leitura, fazemos uma reflexão e uma prece. E aí nós criamos uma psicosfera em torno de nós que vai nos favorecer no decorrer do dia, para que tenhamos mais tranquilidade, tenhamos mais paz, mais harmonia para seguirmos o nosso dia e encararmos as dificuldades que são naturais, que acontecem no dia a dia. Então, esse é o nosso objetivo, que possamos então chegar ao nosso objetivo, né, que é levar a mensagem de Jesus cada vez a mais pessoas. Ficamos por aqui, até amanhã, se Deus quiser.